Boa noite. Sou Dorival Listeiro, da Comunhão Espírita Elo de Amor, a Cielo aqui de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos para mais esta palestra virtual. Esta palestra está sendo transmitida pela Rede Espaço Espírita, Rádio e TV, que é o Departamento de Divulgação do Elo de Amor. Também pelo YouTube da TV Espaço Espírita e pelo Facebook Rede Espaço Espírita. Hoje vamos começar a palestra com uma música que é Falar ao Vento, com Chaves de Luz de São Paulo. Sinto-me livre, preso a tudo criado, por tudo criado, engolido sem perceber, definhando por dentro, tocar o vento em si mesmo, tocar o corpo, tateando a face, lacrimejando os olhos, alimentando o sentido, poros respirando o vento, sentindo a sua vida, cada vida, alimentando o sentido, poros respirando o vento, sentindo a natureza, real a cada dia. Sou perto da terra, mar e do céu.
Agora vamos nos harmonizando com a prece. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, para mais uma noite de estudos e aprendizado. Elevamos também nosso pensamento ao nosso amado irmão maior, Jesus, que nos trouxe em seu Evangelho o caminho da redenção, que possamos entender a sua mensagem de paciência, de humildade e amor incondicional, e nos amemos verdadeiramente uns aos outros como ele nos amou. Que ele ilumine e inspire nosso palestrante para mais essa tarefa. Hoje teremos a live com Luiz de Souza, que é do Centro de Estudos Espíritas André Luiz de São Francisco do Sul, aqui de Santa Catarina. Luiz é um estudioso espírita com palestras em várias regiões. Hoje ele vai abordar o tema Lançai a vossa rede. Com vocês, Luiz de Souza. Uma alegria imensa poder participar do Evangelho de Lucas, 5, versículos 1 a 7 e versículo 10. Nessa noite nós vamos estudar uma passagem que está no Evangelho de Jesus, aquilo que foi narrado por Lucas no capítulo 5, versículos 1 a 7 e versículo 10. Aconteceu, diz Lucas assim, aconteceu ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Israel. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que pudessem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Então, não há para o homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há os germes das grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias, esparsas que estão em meio a acessórios sem fundamento, são muito fáceis de entender, graças à chave que o Espiritismo dá para uma multidão de coisas que puderam até aqui parecer sem razão, e que hoje a realidade vos demonstra de uma maneira irrecusável. Consideremos que a doutrina espírita se apresenta sob 3 aspectos, o que permite a melhor compreensão de tudo o que está escrito nas Escrituras. A respeito disso, inclusive, convém destacar que a Bíblia não tem religião nenhuma. Do Gênesis ao Apocalipse, existe um código moral a ser seguido. E é essa moral que o Espiritismo, no seu aspecto religioso, nos traz. É verdade que Allan Kardec não definiu o Espiritismo como uma religião. Isso ocorre porquanto o Espiritismo não é uma religião como se conhece normalmente, porque não possui dogmas ou rituais,
não tem sacerdócio organizado, não abraça crendices ou superstições. Entretanto, o pilar religioso é de suma importância. Considera, tentando fazer do espiritismo uma doutrina eminentemente científica, talvez não saiba a quantidade de lágrimas que o espiritismo já enxugou. É nessa visão de religiosidade que a criatura muda de visão perante a vida, assumindo um comportamento saudável, através do qual lhe proporcionará felicidade integral. É de Albert Einstein a frase: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Sem descuidar do aspecto científico, queremos então hoje tomar como referência o Evangelho de Lucas. Pode ser que a narrativa expresse profundamente a verdade plena do fato ocorrido naquele tempo. Todavia, vejamos o aspecto evangelístico. A doutrina espírita vem esclarecer todas as coisas em um tempo em que as pessoas possuem maior capacidade de entendimento dos ensinamentos de Jesus. E por que não dizer desde os profetas, no Antigo Testamento? O Espiritismo não fala por parábolas. A sua linguagem é objetiva e penetra diretamente à razão. Que não quer acreditar ou se recusa a estudá-lo, o faz pela livre vontade de que se acha possuído. Podemos dizer que toda atividade é importante dentro do Espiritismo. Todavia, o mais importante é que, sem o rótulo da porta, se desenvolva e cresça na grande missão de levar o Evangelho a todas as criaturas, a fim de que, em pouco tempo, possamos estabelecer aqui o mundo de regeneração de que tanto falamos. Como fazemos isso? Primeiro, nós precisamos sentir, em verdade, um peso no coração. Veja bem, aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à beira do lago. Lucas 5, 1 e 2. Quando o Senhor viu a multidão que o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele ficou profundamente comovido. Por isso, ele buscou imediatamente uma maneira de transmitir-lhe a palavra, olhando em volta à procura de um barco. Então, eu quero chamar sua atenção para esse detalhe importante. Será que ainda percebemos, amados irmãos, que sempre há um aconteceu que? Ainda notamos as oportunidades? Será que estamos atentos quando algo acontece? Quando surge uma situação que pode dar a chance de falar de Jesus? Quantas possibilidades de alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus são essas oportunidades? Quantas surgem, muitas vezes, em um único dia? Por exemplo, ao distribuirmos um folheto, ao fazermos uma visita, durante um encontro na rua, no ônibus, em tantos lugares e em tantos momentos. Veja bem, aconteceu que esses são momentos especiais preparados por Deus para falarmos do seu amor às pessoas. Às vezes, nem é necessária muita coisa para transmitir alívio e ânimo ao nosso próximo. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos.
Está lá em Provérbios 15:30. As boas novas fortalecem até os ossos. Será que estamos à procura de oportunidades para levar a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus aos que nos cercam? Sentimos a nossa responsabilidade nesse sentido? Ainda somos impelidos a orar com fé, a implorar ao Senhor pelas pessoas em nossas famílias, em nossa vizinhança, a orar pelos nossos colegas de trabalho e de aula, intercedendo para que recebam a anunciação do amor de Jesus e também tenham suas vidas transformadas? Quando Jesus se encontrava às margens do lago de Genezaré, as pessoas o escutavam com muita atenção. Ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, não apenas naquela época, mas também hoje, quando vivemos o acelerado processo de transição do planeta, o tempo continua sendo de colheita. Ainda hoje as pessoas têm fome de ouvir a palavra do Senhor. De modo nenhum devemos pensar que as pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. Em nossos dias, quando as atenções são absorvidas pelos meios de comunicação e pelos mais diversos tipos de lazer, deveríamos ver nas pessoas ao nosso redor uma multidão que se aperta para ouvir a palavra de Deus. Pois os homens têm em si a busca pela verdade e pela paz completa. Por isso, todos são impelidos, conscientes ou inconscientemente, em direção a Jesus, que é a verdade e quer tornar-se a nossa paz. Ainda estamos conscientes de que qualquer pessoa em toda a terra necessita de Jesus para alçar mundos mais adiantados, onde a dor e o sofrimento já não existem. O fato de que hoje em dia um incontável número de pessoas busca tantas correntes religiosas e filosóficas é apenas mais uma prova de que elas anseiam ouvir a verdade em algum lugar. E justamente para isso é que Jesus quer usar-nos. E aí vem um novo ponto. O Senhor procura por pessoas dispostas. Em Lucas 5, 1-3, lemos: estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Para cumprir a sua tarefa, meus amados, conduzir todas as ovelhas ao aprisco divino, o Senhor quer usar pessoas que receberam a palavra. Aquelas pessoas que receberam de suas mãos a candeia acesa. Naquele tempo, ele estava junto ao lago para dar o pão da vida aos ansiosos e famintos. Ele usou homens e também o barco de Pedro para levar a sua palavra às pessoas. Entretanto, entrando, diz a palavra, em um dos barcos, que era o de Simão. Mas então perguntamos, como o Senhor quer usar-nos? Ele nos usa quando pode dispor daquilo que nos pertence. Imaginemos isso. Jesus entrou em um dos barcos que era o de Simão. Mas então pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele quer usar toda a nossa vida, com tudo o que somos e com tudo o que temos, em sua causa, para que as pessoas
possam ser alcançadas e levadas ao conhecimento do Evangelho. Mas é importante considerar aqui que ele não obriga ninguém a dar-lhe qualquer coisa. Ele apela para a nossa vontade livre, ao nosso livre-arbítrio. E quando Jesus consegue ser ouvido, quando as pessoas atendem aos seus pedidos, então outros passam a ser ricamente abençoados. E os próprios doadores voluntários terão superabundância. Cada um de nós é individualmente um desses pequenos barquinhos que o Senhor da Seara quer usar. Cada um de nós é um desses pequenos barquinhos que o Senhor quer usar. E agora, pensemos juntos, olhando para o que realmente importa. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastassem um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Esses pescadores estavam ocupados com as suas atividades do dia a dia. Eles estavam realizando uma tarefa necessária, pois lavavam as redes. Isso faz parte do trabalho de um bom pescador. O Senhor Jesus tirou-os desse trabalho necessário e fez com que seus olhares se voltassem para um trabalho muito mais importante. Às vezes, Jesus quer nos arrancar das circunstâncias normais da vida para usar-nos em seus propósitos. Frequentemente, ficamos envolvidos pela rotina do cotidiano. Preocupamos-nos com a infraestrutura das nossas vidas e temos à nossa frente uma lista do que precisa ser feito sem falta. Será que Jesus pode frustrar nossos planos e fazer-nos parar? Tirar-nos do trabalho costumeiro e colocar-nos numa atividade que é a mais importante para Ele? Talvez justamente nesse momento, a irmã deveria visitar sua vizinha e deixar para outra oportunidade o trabalho de passar a roupa? Mas aquela atividade é importante naquele momento. Passar a roupa, aquele monte de roupa que está ali. E se eu não passar agora? Conheci uma senhora, irmã Marta se chamava ela, uma senhora de bastante idade, idosa. Com ela não tinha tempo ruim, como se costuma dizer. Ela nos visitou algumas vezes para orar conosco. Era um tempo difícil e ficávamos muito felizes quando, de repente, lá vinha irmã Marta. Dizia ela: Deus falou ao meu coração que precisava vir aqui orar com vocês. Olha que lindo. Deus falou ao meu coração que precisava vir aqui orar com vocês. Então ela largava de seus afazeres e vinha ao nosso encontro. Creio que um anjo soprava a ela que estávamos precisando de reforço. E ela, velhinha, vinha caminhando até a nossa casa. E ela orava com tanto sentimento, com profunda emoção, que tocava fundo em nossos corações. Pode ser também que em algum momento do dia você tenha a impressão de que deve interceder por esta ou aquela pessoa. Então, o que acontece? O que Jesus está falando? Deixe o trabalho e ore. Será que aceitamos essas interrupções que o Senhor coloca em nossas vidas? Ou fazemos nossas orações durante certo período, pela manhã, ou talvez à tarde, ou à noitinha, e depois nenhuma atividade para o Senhor cabe mais em sua agenda? Hoje em dia, temos muitas mensagens prontas na internet para enviar um bom dia,
a um irmão, um amigo, às vezes pessoas que nem conhecemos, mas são nossos amigos virtuais. Será que podemos fazer como irmã Marta? Escutar a voz do Senhor? E obedecer é mais frutífero do que todo o nosso trabalho. Pedindo a Pedro que afastasse o barco um pouco da praia, Jesus tirou também os outros discípulos do seu trabalho de lavar as redes. E eles tiveram que ajudar a Pedro a afastar o barco. E eles deixaram suas redes ali mesmo, porque ouviram a voz do Senhor e ajudaram Pedro. Por isso, nós queremos falar da comunhão pessoal com Jesus. Antes que Jesus alcançasse a multidão, ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Agora, esse período que Pedro gastou afastando-se com Jesus da praia, foi um tempo que ele esteve a sós com Jesus. Que tempo extraordinário para Pedro. Como isso foi extremamente importante para ele. Também para nós. Esses momentos têm o maior significado. Quando o Senhor falou ao nosso coração. Estar a sós com Jesus. Um pouco afastados da praia. A hora silenciosa com o Senhor. Não é o cumprimento de um dever, mas algo necessário para podermos respirar espiritualmente. Esses são os períodos mais frutíferos para nós, pois eles permitem que alcancemos outras pessoas com a mensagem da esperança. E assim, passemos adiante as bênçãos que nós temos recebido. Agora vamos falar de indo mais longe. Indo mais longe. Depois que Jesus havia ensinado a multidão que estava à margem do lago, disse a Simão, olha quanto ensinamento tem nessa passagem, né? Em todas as passagens. Ele disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que pudessem ajudá-los. A obra da evangelização vai crescendo. Mais pessoas precisam se juntar ao trabalho. A ordem do Senhor a Pedro, faze-te ao largo, significa que o Senhor está interessado em ampliar fronteiras, em expandir sempre mais o Evangelho. Precisamos pensar em alcançar cada vez mais pessoas. Não devemos deixar de remar, de avançar mais para o fundo, mais ao largo. Lançarmos-nos ao mar das possibilidades, dos recursos de comunicação, alcançando almas, alcançando pessoas. Temos que parar somente onde o Senhor mandar fazê-lo. E ali lançar as redes. Seja no uso das palestras públicas, do rádio, da televisão, da internet, do jornal, das revistas. Tantos recursos nós temos à nossa disposição hoje. Lancemos-nos ao trabalho. E agora podemos falar da confiança inabalável em Jesus. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5:5. Pedro superou todas as objeções humanas. Poderiam de repente dizer, mais Pedro, mais isso, mais aquilo, não. Ele falou, sobre a palavra do Senhor lançarei as redes. Todos os argumentos racionais
e até a sua própria experiência, dizendo: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ali estava a banda. Existem milhares de argumentos, sentimentos, razões e conselhos humanos que poderiam nos deter, que nos aconselham a não lançar as redes e a ficarmos acomodados com um monte de desculpas, talvez, criando os mas da vida. Pedro ousou confiar na palavra de Jesus. E é o que ele espera de nós. Ele lançou as redes e não se arrependeu. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás de homens. Até que amadureça em um coração a firme convicção de não mais olhar para a esquerda ou para a direita, mas simplesmente agir sob a palavra de Jesus, é preciso ter fé. Deus não apela às nossas emoções, nem à nossa imaginação. Ele apela à nossa vontade de servir. A respeito disso, li recentemente. Vamos refletir assim, esses tipos de resposta. Eu gostaria, logo farei, estou fazendo. Essas três expressões representam três tipos de pessoas. Não é fácil adivinhar para quem valem as promessas divinas e quem será bem-sucedido em sua vida de fé. Eu gostaria. Quem se expressa assim mostra saber que sua vida não está em ordem. Demonstra que tem anseios de viver outra vida. Gostaria de deixar de lado todas as dúvidas e inverdades, mas não consegue tomar uma decisão clara. As pessoas não querem realmente, eles querem ficar desejando sair daquela situação. E o outro diz: logo farei. Há o reconhecimento de que se não pode continuar do mesmo modo. É preciso deixar a indefinição de lado. Toma-se uma decisão, mas ela fica para depois. Logo farei. Não se ousa executar. Procura-se uma maior certeza. Tais pessoas consolam a si mesmas e as outras com promessas, mas não avançam. E finalmente são infelizes por não alcançarem o objetivo. E aí tem o estou fazendo. Ao contrário, quem diz estou fazendo, não fica só nos desejos e anseios, mas toma uma decisão firme e dá passos concretos. Avança, passe-se ao largo, vai mais para o fundo, lança as redes. Foi o que Pedro fez quando Jesus colocou diante da decisão. É hora da decisão. Primeiro ele pronunciou o grande mas de sua vida. Estás havendo pescado a noite toda, assim. Não era essa a resposta que Jesus queria. Depois ele foi. Mas sob tua palavra, diz ele, eu farei. Eu já estou empurrando o barco. Ei, amigos, venham ajudar. Milhares de pessoas já seguiram as ordens de Jesus. Quanto antes nós também o fizermos, corajosamente, tanto antes ele poderá receber-nos em sua comunhão e usar-nos em seu serviço. Jesus espera por estas duas pequenas palavras em nossa vida. Agora e sempre, estou fazendo. Tornemo-nos pessoas que, sob a sua palavra, deixam-se chamar para a amplitude e para as possibilidades de Deus. Somente quando damos passos firmes sob a sua palavra, tornando-nos verdadeiramente pescadores de homens. Um pescador
conhece os peixes. Eles sabem que águas se encontram. Ele conhece seus hábitos. Ele sabe onde se escondem. Alguns se encontram em águas profundas, outros em águas rasas, sozinhos, outros em cardumes. Um pescador conhece as épocas. Ele sabe quando é hora de sair para a pesca e quando deve esperar. Nem toda hora é hora de pescar. Há horários em que é inútil lançar a rede. Há horários em que os peixes vêm por si mesmos. Por isso, o pescador precisa saber e observar a hora certa para pescar. Um pescador conhece os seus instrumentos de trabalho. Existem diferentes maneiras de pescar, que exigem apetrechos diferentes. Para certos tipos de peixes, usa seu caniço, enquanto outros são pescados com redes. Isso nos diz que precisamos nos preparar. Precisamos estar com os nossos apetrechos, com os nossos aparelhos preparados. Significa o quê? Estudar a doutrina, conhecer todos os seus aspectos, para então estarmos preparados. Contudo, lembremos sempre que, acima de tudo, um pescador não deve ser visto. Ele não deve chamar a atenção. Ele não faz barulho ou movimentos bruscos. Ele não agita a água. Nem a sua sombra deve projetar-se na água. Um pescador não deve expor-se em seu trabalho. Porque o importante não é o próprio pescador, mas o que ele faz. E quanto existe daquele que ele quer aparecer, não a palavra. Está entendendo o que Jesus está falando no nosso coração? Agora vemos se entendemos a lição. Um novo dia espera por nós. Lembre-se que o Senhor nos escolheu para levarmos a sua palavra. Ele nos escolheu. Mas o que é mais importante que tudo é a palavra. É o aspecto da palavra. É o material que estamos levando, fruto da nossa dedicação ao estudo da doutrina, para levarmos a boa palavra. Ele nos escolheu. Paulo, em Colossenses 3:12, diz assim: estejamos revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha os apetrechos que temos que levar para a grande missão de pescadores de homens. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Fora disso, de que aproveita o pescador? Pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho. Graças a Deus. Excelente palestra, Luiz. Só temos a agradecer pelas palavras e com certeza vão ajudar muitas pessoas neste momento que o planeta Terra está passando. Informando que a live da próxima semana será com a Denise Santos de Tijucas. E também queremos convidar a todos para conhecerem a tvespaçoespírita.com.br, a radioespaçoespírita.com.br. Estão 24 horas no ar e os dois têm app no Google Play. Também queremos convidar a conhecer as nossas mídias sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Luiz, o senhor ia fazer a prece final? Podemos. Tá, então, aí depois só encerramos então.
Então vamos fechar nossos olhinhos. E meditar e pensar em Jesus, criando em nossa mente a imagem, figura serena desse grande amigo querido que é Jesus. Amado Mestre, nós te agradecemos por todas as oportunidades que tu nos concedes, Senhor, de podermos conversar e meditar na tua palavra. E queremos sempre pedir, Senhor, mais uma vez, ajude a caminharmos firmemente, Senhor, no entendimento e na realização de tudo aquilo, Senhor, que tu nos ensinou. Porque muitas vezes ainda somos tão pequenos e falhamos na missão que tu nos confia. Ajuda-nos, Senhor. Estende a tua mão bondosa sobre as nossas vidas. Ser bons servos, Senhor. Que possamos ser bons pescadores. Que possamos nos lançar ao mar, conhecendo tudo aquilo que tu deseja das nossas vidas. Desde já, Senhor. E queremos aproveitar essa oportunidade e pedir as tuas bênçãos para todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que estiveram conosco e aqueles que não puderam estar aqui sintonizados, que onde quer que estejam, recebam a graça da tua mão estendida sobre as suas vidas. Mas, em especial, Senhor, nós queremos te pedir por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que andam por esse drama tão terrível lá dos nossos irmãos do Amazonas, da falta de oxigênio, Senhor. Oh, Deus querido, maravilhoso e eterno Deus, Senhor, em teu coração, esses teus filhinhos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em todos os hospitais do nosso Brasil, devido muitas vezes à falta de recursos. Estende a tua mão, Senhor, naqueles que estão internados com problema de câncer, de AVC. Consola as famílias, meu Pai querido. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. E com isso Graças a Deus e graças a Deus. Encerramos mais essa live virtual para a comunhão espírita dela de amor. Que todos tenham um final de noite excelente e uma semana que está começando, com certeza será igual ou muito melhor. Até a próxima segunda-feira, às 20 horas. Que assim seja. Que assim seja.